Bom, vamos falar então da atividade 1.2. Os números de uma sequência recebem o nome de termo e cada um dos termos ocupa uma determinada ordem, que é uma posição dentro da sequência. Então, olha lá, primeira posição, o número 1 para essa sequência. Segunda posição, número 4. Terceira posição, número 9. Quarta posição, número 16. Quinta posição, número 25. A sexta posição, 36. A sétima, 49. E a oitava, 64. É possível escrever qual é a regra da sequência representada no quadro acima? Então, vamos olhar lá para aquele quadro novamente. Verifica que os números que estão aparecendo na sequência 1, 4, 9, 16, eles são quadrados perfeitos, certo? Então, o que eu consigo verificar? Eu consigo verificar qual é o próximo termo dessa sequência, se eu precisar. E além de eu conseguir verificar isso, eu consigo também falar qual que é a regra representada a regra da sequência, que é o seguinte: a regra dessa sequência é pegar o termo e elevar ao quadrado. Então, vamos supor que eu estou falando que a n é igual a n ao quadrado. Vamos supor que eu esteja falando do A10. O que vem a ser o A10? Vem ser 10 ao quadrado, que é 10 vezes 10, 100. Então, o próximo termo ali, que seria o A9, é 9 ao quadrado. 9 vezes 9 é 81, certo? Seguindo, então, para 1.3. Olha lá a atividade 1.3. A seguir, temos outra sequência. Então, a primeira posição, 4, a segunda, 8, a terceira, 12, a quarta, 16, a quinta, 20, a sexta, 24, a sétima, 28, a oitava, 32. O que eu tô verificando? Parece tabuada do 4, né? 4, 8, 12, 16, 20, 24, ou seja, múltiplo de 4, tá? O que nós vamos fazer? Vamos pensar o seguinte: comecei com o 4. Se eu colocar que eu tô trabalhando com múltiplo de 4, quer dizer que a sequência AN... Peraí que eu voltei, né? O que quer dizer? Quer dizer que a sequência termo geral formado por 4n. O próximo termo ali, que seria o nono termo, é 4 vezes 36. Então, é possível sim. A regra é 4n, tá bom? Vamos para o próximo. Vamos falar um pouquinho sobre fluxograma? Veja aí as regras para utilizar a formação de um fluxograma. Quando nós formos fazer fluxograma, tudo que vem a ser o início ou o fim da linguagem de programação, que é o fluxograma, ele é dado por um retângulo com as bordas arredondadas, com os cantos arredondados. A seta significa o sentido do raciocínio do fluxograma. O losango significa uma tomada de decisão, onde eu tenho que parar e fazer uma análise. E o retângulo normal indica uma ação, é o que eu tenho que fazer, é a regra que eu tenho que aplicar, certo? Vamos para a atividade 2, conhecendo as sequências. Vamos para a sequência 2.1. A sequência 2.1 já foi dito que ela é uma sequência recursiva. Eu não vou repetir o enunciado que está explicando se é recursiva e não recursiva. Sequência recursiva primeira, 1, 4, 7, 10 e 13. Escreva a regra de formação. Tá aí na tela a regra de formação, que é 3n menos 2, onde n é a posição na sequência, mas vamos para a lousa que eu vou explicar detalhadamente o porquê que é essa resposta. Então, conversando sobre o 2.1 item A. Por que eu não coloquei que a sequência é n mais 3? Por que não? Vamos entender por quê. Se a sequência fosse n mais 3, eu colocaria pro A1, eu ia colocar 1 mais 3 e eu começaria, o primeiro termo seria 4. É 4 na sequência? Dá uma observada, Não, o primeiro termo é o 1. Então, não pode ser seco, não pode ser desse jeito que tá aí.
n mais 3. Eu não posso pegar o anterior e somar 3. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar uma regra que encaixe também para esse primeiro termo, tá? Então, vamos pensar junto aqui comigo um instante. Se eu preciso achar uma regra que encaixe também para o primeiro termo, eu posso fazer o seguinte: a sequência está aumentando de 3 em 3, não tá? Tá sim, professora. Bom, então toda vez que a regra aumenta de 3 em 3, eu posso colocar que ela tá usando o múltiplo de 3. É, professora, faz sentido. 3n. Tá, então vamos pensar, se é 3n, pro 1 aqui, teria que ficar 3, mas não tá, tá 2. O que que eu fiz ali? Eu tirei 2, não foi? Foi. É, professora, acredito que sim, você tirou 2. Vamos ver se dá certo para um tanto dessa sequência, ó. Se o A for 1, é 3 vezes 1, 3, menos 2, achei o primeiro termo, que é 1. E se o A for 2? Se for A2 é 3n, 3 vezes 2, 6. 6 menos 2, 4, que é o próximo termo mesmo. Vamos para o A3, vamos ver se bateu. 3 vezes 3, que é 9. Menos 2, 7. Então, a regra que a gente tem de formação do 2.1, item A, é 3n menos 2. Bom, continuando então agora para o item B da 2.1. Vamos falar de uma sequência não recursiva, só que eu quero que vocês, na apostila, quem já pegou a apostila, esqueça do que tá aqui, ó. Isso aqui tá errado. Eu quero que vocês troquem por isso aqui. O item B, nós vamos ler o seguinte, vão ser as placas atuais de um carro, modelo Mercosul, tá lá, BFA2M18. Essas sequências, elas são recursivas ou não? Elas obedecem a alguma regra? Então, já coloquei a resposta para vocês. As placas dos automóveis, conforme esse modelo, ou conforme o modelo antigo também, viu? Não é só para ir, é só para essa. São organizadas em uma sequência onde a regra de formação é 3 letras iniciais, um número, uma letra e depois outros 2 números. Essa formação depende do termo anterior? Não depende da placa que saiu anteriormente para sair a próxima. E também não depende da letra anterior para poder ver qual vai ser a próxima. Então, não é sequência recursiva, tá? E também não tem nem regra de formação, tá? Tudo que eu coloquei essa estrelinha que tá aqui, ó, vocês têm que copiar, tá bom? Faltou a estrelinha aqui no fluxograma, mas vocês também copiem. Vamos para a atividade 2.2. Agora, dá uma observada nessa sequência que tá aí. Vou dar uma ampliada porque tá muito distante. Agora, você estudou a diferença entre sequência recursiva e não recursiva, observe a sequência de figuras. Espera um pouquinho, deixa eu arrumar aqui minha tela, meu computador. Observe a sequência de figuras a seguir e responda as questões. Então, vamos dar uma olhada na sequência primeiro. Primeira figura tem um quadrinho, a segunda tem 4, a terceira tem 9 e a quarta tem 16. 4 em linha e 4 em coluna. Quantos quadradinhos tem cada uma das figuras da sequência apresentada? Então, a primeira atividade é só observação. O que nós vamos fazer? Figura 1 tem um quadradinho, figura 2, 4 quadradinhos, figura 3, 9, figura 4, 16, que foi o que eu acabei de falar para vocês agora. Vamos para a resposta da B, lá eu faço a leitura com vocês do que é. Bom, a pergunta B falou o seguinte: quantos quadrados terá a figura 5 e a figura 6? O que vocês perceberam lá do que a gente conversou? Bom, pelo que a gente já vinha conversando, eu tô vendo que eu estou aumentando conforme o quadrado. Por exemplo, se eu tenho 2 de lado, eu faço 2 vezes 2, ou seja, 2 ao quadrado, certo? Se eu tenho duas
aliás, se eu tenho 4 figuras, eu fiz 4 vezes 4, ou seja, 4 ao quadrado, que deu 16, certo? Então, a figura 4 tinha 4 quadrados alinhados na horizontal e na vertical, deu 4 ao quadrado, 16. A próxima figura que eu tenho, que são 5 quadradinhos, serão 5 ao quadrado, que vai dar 25, e a outra 6 ao quadrado, que vai dar 36, certo? Então, é por isso que a resposta B é 25 e 36. Aí eu tenho a pergunta C. Qual é a pergunta C? A pergunta C é a seguinte: diante dos resultados obtidos, o que você pode observar? A gente observa que, deixa eu apagar aqui que está atrapalhando, a gente observa que a sequência é dada também pelos quadrados perfeitos. Então, olha só, aquele outro exercício que a gente tinha feito também era de quadrado perfeito. Só que naquele lá eu só usei a representação numérica, nesse eu usei a representação geométrica. Aí o item D. Escreva a expressão algébrica que representa o número de quadrados da figura N. Então, pensa, se eu tiver N em linha e N em coluna, vai ser N ao quadrado, a representação, o termo geral dessa figura. E aí, a atividade E, elabore uma tabela com os 10 primeiros termos da sequência, formada pelos números de quadradinho. Então, o que vocês vão pensar? Eu já tenho até o 4. 4 são 16 quadradinhos. A quinta figura, 25. A sexta, 6 vezes 6, 36. A sétima, 7 vezes 7, 49. A oitava, 8 vezes 8, 64. A nona figura, 9 vezes 9, 81. E a 10ª figura, 10 vezes 10, 100. Beleza? Vamos lá, próxima etapa. Chegamos, enfim, na parte que a gente precisa construir um fluxograma. Vamos ver o que tem aí. O fluxograma a seguir mostra os procedimentos para encontrar as figuras da sequência apresentada na atividade 2.2, que foi essa que eu acabei de conversar com vocês. Seguindo os procedimentos, encontre a figura 5. Então, vamos lá. A figura 1 é o quê? É o início. Qual que é a figura 1 que a gente tinha lá? Um único quadradinho. Copiar a figura anterior. Essa é a gente vai seguir pela sequência. Deixa eu pegar a minha caneta aqui para mostrar para vocês. A gente vai seguir a sequência que é para cá. Copiar a figura anterior. Adicionar uma coluna aumentando um quadradinho. Então, adicionei uma figura, uma coluna aumentando um quadradinho. Então, eu fiz isso aqui, ó. Tinha a primeira, adicionei uma coluna aumentando um quadradinho. Complete a linha com os quadradinhos. Tentei fazer, não sei se ficou muito bom. Bom, o que aconteceu? Nós vamos gerar mais um termo? Sim. O que é gerar mais um termo? Vamos fazer mais uma figura nessa sequência? Sim. Se a gente vai fazer isso, ó, se eu vou seguir para cá, o que eu vou voltar? Vou voltar na figura anterior, aonde eu pego essa figura que eu já tenho aqui, vou até mudar a cor para mostrar para vocês que eu estou fazendo a próxima etapa. O que eu vou fazer? Vou adicionar uma coluna aumentando um quadradinho. Então, vem aqui, ó, 1, 2. Aumentei a coluna. O que eu tenho que fazer? Completar aqui agora. Certo? O que aconteceu? Cheguei na figura 3. Se eu for fazer o seguinte, eu vou parar aqui, ó, nesse momento, que é a tomada de decisão. Continuo ou paro? Se eu vou parar, eu venho para cá. E aí eu vou encerrar, certo? Não é muito difícil. É uma linguagem muito técnica que a gente usa em programação. Quem vai seguir para a área de programação de computadores, mesmo quem for fazer matemática, aprende, engenharia, aprende um pouco de linguagem de computação e acaba fazendo esse tipo de situação, tá? Vamos para a próxima.
Então, olha lá, a resposta é o quê? O que a gente faria? Como ficaria a próxima figura? A próxima figura seria o quê? Eu pegaria os 4 desenhinhos lá. Peraí, que eu teria que pegar a figura anterior. A figura anterior era aquela que representava o quê? 4 por 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Não deu muito certo aqui a altura. Então, eu pegaria a figura anterior, o que eu teria que fazer? Teríamos que adicionar uma coluna. Adicionei 1, 2. E aí, o que acontece? Eu vou completar aqui, ó, com mais os quadradinhos que faltam, certo? E aí, eu chego nessa figura que tá aí na 2.5. Joia? Bom, vamos agora para a atividade 2.4. A atividade 2.4 está falando o seguinte: a sequência a seguir apresenta os 7 primeiros números primos. Então, tá lá 2, 3, 5, 7, 11, 13 e 17. Considerando a sequência apresentada, escreva os 5 próximos termos dessa sequência. Diz vocês aí para mim, pessoal, tem regra para encontrar quais são os números primos? Não tem regra ainda, não existe nenhuma determinação que a gente possa aplicar para encontrar a sequência dos números primos. Então, como que eu posso fazer o item A? Não tem outra maneira senão eu utilizar aquilo que já estou habituada, que é o teste. O número só é primo, ele só é divisível por ele mesmo e por 1. Então, eu vou continuar a sequência. Eu tinha parado no 17, eu pego o 16. O 16, ele é primo? Sim ou não? Para ele ser primo, ele teria que ser divisível só por ele mesmo ou por 1. O 16 divide por 4, então já não bateu na regra. O 15, para ser primo, tem que ser divisível só por ele ou por 1. Ele é divisível por 3, por 5, então tá fora da regra. 17, aliás, eu já estava no 17, né? Perdão. Paramos no 17, eu quero encontrar o próximo primo. Então, o que eu tenho que fazer? Existe regra de formação para identificar? Não existe regra de formação. Então, o que eu faço? Eu vou usar aquilo que eu sei. O número é primo se ele é divisível por ele ou por 1. Então, paramos no 17, vamos para o 18. O 18 é primo? Não, 18 dá para dividir por 2, dá por 9, então 18 não é primo. 19 é primo? É. O 20 é primo? Não, ele divide por 2, por 4, por 10, então não é. 21 também não, divide por 3. E assim eu vou fazendo o teste. É um teste, é uma tentativa e erro. Aí vamos para o item B. Classifique essa sequência em recursiva ou não recursiva. E justifique sua resposta. Tá aí a resposta na tela. A sequência é não recursiva, pois seus termos não obedecem a nenhuma regra de formação. E a obtenção do próximo termo não depende do termo anterior. Então, ó, não recursiva, não tem regra de... Aliás, pode ter uma regra de formação, até pode ter uma regra de formação, mas se ela não depende do termo anterior para eu dar o próximo termo, aí ela é não recursiva. E aí o item C pediu para montar um fluxograma para os números primos. Eu vou aproximar aqui esse fluxograma que eu estou colocando na tela, vocês precisam copiar. Então, ó, note que eu iniciei por um retângulo de bordas arredondadas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher um número natural maior que 1. O 1 não é primo, tá? Eu começo sempre de números maiores que 1. Vou pegar o 2. Eu vou encontrar os divisores dele. Aí, o que eu vou pensar? Vou parar para analisar. Possui como divisores somente o número 1 e ele mesmo? Sim. Se sim, ele é primo. Se não, ele não é primo. Então, o 2. O 2 só é divisível por 2 e por 1. Então, ele é primo. Agora, vamos pensar o 3. O 3, ele é divisível por 1 e por 3 só. Então, ele é primo? Sim. Vim para cá.
4, vamos parar no 4 aqui, vamos pensar. Vamos passar justamente nesse etapa aqui. 4, ele é divisível por 2, por 1 e por 4 mesmo. Então, como ele é divisível por 2, furou a regra, ele não é primo. Eu vou pegar o próximo e assim vai, certo? Reparem que tudo que tem a estrelinha vocês precisam copiar, ok? Vamos lá, turma, dando sequência então. Exercício 2.5, vamos aproximar de novo para melhorar a visualização. Sabendo que cada figura da sequência possui uma posição N, essa é indicada por um... Encontre uma expressão algébrica que defina o total de quadradinhos da figura genérica N. Então, vamos olhar para a primeira figura. Primeira figura tem 5 quadradinhos. Segunda figura, eu adicionei mais uma linha com 5 quadradinhos. Então, ficou 10. Terceira figura, mais uma linha com 5 quadradinhos. Então, ficou 15. Aí, ele quer saber a enésima figura, tá? Antes de pensar na enésima figura, falem para mim. Acompanha aí comigo o raciocínio. Eu quero a quarta figura. O que eu vou fazer? Eu vou colocar mais uma linha com quantos quadradinhos? 5. Então, o que vai acontecer? A cada figura, a cada posição que eu aumento uma linha com 5 quadradinhos sempre, certo? Então, o que vocês estão percebendo? Está crescendo de 5 em 5. Qual que é a regra? Cada figura são acrescidas 5 quadradinhos, portanto, a expressão que define a regra é 5N. Então, se a próxima figura tiver, se a figura N for, se a figura N for 10, quantas filas, quantas linhas de quadradinho tem? Exatamente, 10 linhas de quadradinhos, tá? Não vai dar para desenhar as 10 linhas aqui, mas acredito que vocês entenderam. Vamos lá, atividade 2.6, estamos quase terminando já a situação de 3. Observe a sequência de figuras abaixo. Então, vamos olhar a primeira figura. Primeira figura eu tenho um triângulo. Segunda figura eu tenho um triângulo para cima, outro para baixo. Terceira figura, encaixou mais um terceiro triângulo aqui no final. Quarta figura, encaixou mais outro triângulo para baixo. Então, eu vou alternando triângulo com a ponta para cima. Deixa eu desenhar que eu acho que fica melhor. Eu vou alternando em triângulo com a ponta para cima e triângulo com a ponta para baixo, que eu vou adicionando nessa figura, certo? Então, vamos ver o que é para ser feito aí. Com 3 lados, formamos um triângulo, conforme a figura 1. Preencha o quadro a seguir. Preenchido o quadro, o que eu tenho? Eu contei o número de lados e o número de triângulos. Então, na figura 1, eu tenho 3 lados, eu tenho um triângulo. Na figura 2, eu tenho 5 lados. Por que 5 lados? São 2 triângulos, deveriam ser 6, mas eu tenho este lado aqui, ó, em comum. Depois, terceira figura, eu tenho 7 lados. Por quê? Estes 2 lados, esses 2 lados aqui. Deixa eu apagar, eu quero acertar. Tá, esses 2 lados aqui aí, esses 2 lados aí são eles se repetem nas mesmas figuras, né? Eles são em comum. Figura 4, então eu tenho 9 lados e 4 triângulos. Vamos lá para a atividade 2.7. A 2.6 foi muito fácil, né, pessoal? Vamos fazer a 2.7 para a gente encerrar a situação de aprendizagem.
Para a resolução da próxima atividade, tá pedindo em dupla, mas é óbvio que nós não vamos fazer em dupla, nós estamos sozinhos no isolamento da nossa quarentena. Analise a sequência 2.187, 729, 243, 81, 27. Essa sequência é recursiva ou não recursiva? Escreva a expressão algébrica se for possível. Ela começa num número bastante alto e ela vem diminuindo. Isso é a primeira coisa. Então, pode ser que ela esteja sendo subtraída ou dividida alguma coisa, tá? Vamos pensar o seguinte. Vamos olhar lá para o final da sequência, que acho que fica mais fácil para vocês. Vou pegar aqui, ó, mostrar para vocês o seguinte. Eu tenho 81 e depois eu tive o 27. O que eu tenho em comum entre esses dois números? Qual a relação entre esses dois números? 81 dividido em 3 partes dá os 27, tá? Então, observe o seguinte. O que essa sequência está fazendo? Essa sequência, ela tá pegando o termo anterior, então eu dou o nome de AN para o meu termo geral, né? Já falei isso com vocês na explicação da matéria, do nome de AN. Ela é formada pelo termo anterior, que é o AN menos 1, que é o termo anterior. Eu pego o termo anterior e divido por 3. Essa é a regra de formação desta sequência que está aí na tela, tá? Então, o A1, ele é o quê? 2.187 dividido... Tá faltando colocar isso, eu vou arrumar lá no material que eu vou mandar para vocês. O A1 é 2.187, tá? E o A2, perdão, não tá faltando arrumar nada, tá correto. Então, o A1... Opa! O A1 é 2.187. E o A2? O 2.187 dividido por 3, certo? Sempre assim, essa é a regra de formação. Vamos lá, agora vamos entender o algoritmo. Vamos aproximar para falar do algoritmo. A gente vai considerar que 1 é 2.187, então nós vamos iniciar no n menos 2. Então, o início lá do algoritmo que nós vamos fazer tá lá, n igual a 2. O que eu vou fazer? O AN vai ser o quê? 1/3 do AN menos 1. 1/3 vezes AN menos 1, que é exatamente a mesma coisa que eu acabei de falar. Pegar uma coisa e multiplicar por 1/3 é a mesma coisa que pegar esse número, essa mesma coisa, e dividir por 3, tá? Então, eu vou pegar o termo anterior, vou dividir por 3, tá? E aí eu vou escrever o valor de AN. Se eu quiser gerar mais um termo da sequência, se eu falar que sim, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar 1 ao AN. Então, se eu vou adicionar 1 ao AN, ao invés de eu ter lá o A2, eu vou ter o A3. Então, eu vou lá, pego, que é o termo que eu acabei de gerar, que é o terceiro termo, e divido de novo por 3, certo? Com isso, eu achei o A4, tá? Aí, eu quero gerar mais um termo? Sim, eu vou repetir o passo. Eu não quero, eu vou encerrar. Eu vou dar um exemplo agora na tela para vocês, na lousa, explicando como fazer um fluxograma um pouco melhor, mais detalhado para vocês, tá? Vamos lá.